Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Estamos agora, então, prontos para realizar o fechamento. Aqui no nosso projeto Gabaritando Legislação, estamos falando sobre a Lei 12.850 de 2013, a Lei de Organização Criminosa. A gente trabalhou 4 blocos, não é verdade? E nesses 4 blocos a gente esmiuçou a lei. Nós trabalhamos toda a legislação. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar as questões. Nós vamos testar os nossos conhecimentos. Vamos ver como esse tipo de questão cai em prova. Vamos ver se as questões são fáceis, se as questões são médias, se as questões são difíceis. Trabalhar questões é uma das melhores fontes de estudo. Eu, particularmente, gosto muito. As questões aqui serão todas comentadas por mim, certo? São 10 questões ao todo. Então, sem mais delongas, vamos a elas, das mais diversas bancas. Questões que são atuais ou que, pelo menos, o legislador já se antecipou e quis já elaborar logo na febre da lei. Então, vamos ver o que diz. Questão 1, da famosa banca CESP-SEBRASP, né? Aqui está. Vejam que é uma questão que foi elaborada exatamente no ano de 2013. Exatamente no ano... Estou procurando o meu pincel. Ah, está aqui. No ano que a lei entrou em vigor. Exatamente no ano que a lei entrou em vigor, nós temos, então, a questão. Polícia Rodoviária Federal. Julgue o item seguinte, relativo à lei do crime organizado e a crimes resultantes de preconceitos de raça e cor. Claro que o que nos interessa aqui é a lei do crime organizado, certo? Crimes resultantes de preconceitos de raça e cor provavelmente eram outras questões que tinha nessa prova, mas que não nos diz respeito nesse momento. Certo? Bom, aqui vem a questão. Durante o inquérito policial, é necessária a autorização judicial para que um agente policial se infiltre em organização criminosa com fins investigativos. Isso está certo ou isso está errado? Vejam, vocês têm que lembrar das regras de infiltração. E aqui vem aquela famosa dúvida, como funciona na infiltração, como funciona na ação controlada. E é evidente, amigos, que essa questão aqui, que vocês estão refletindo, raciocinando, ela está certa. Ela está certa. Na infiltração, o juiz precisa autorizar e ele ainda estabelece os limites. É diferente da ação controlada, na qual a ação controlada apenas tem que se dar ciência ao juiz, tem que se dar ciência ao magistrado. Aqui não. Aqui o objetivo apenas como se fosse pouca coisa, né, pessoal? Na verdade, aqui tem que se ter a autorização judicial. Isso aqui é algo indispensável. Sem autorização, a infiltração ela não é válida, certo? E pode caracterizar, inclusive, um ilícito penal. Dando sequência. Questão 2. Banca e BFC. Polícia Civil do Rio de Janeiro. Prova de 2013 também. Oficial de cartório. Interessante, né? Logo que a lei de organização criminosa surgiu, essa lei já começou a bombar. Começou a cair direto. Vamos dar uma olhadinha na questão.
Sobre a investigação e os meios de produção de provas previstos na Lei 12.850 de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, a ponte afirmativa, cuidado aqui, ó, 80%, 80% não digo, mas 70% dos candidatos erram questões porque eles não enxergam esse incorreta que está aqui. A banca não quer a certa, a banca quer a errada. Dessas 5 que estão aqui, certo? Das 5 que aqui estão, 4 estão corretas. Uma está errada. E é essa errada que tu tem que descobrir. Letra A. A ação controlada constitui-se na possibilidade de atuação de agentes policiais, militares ou administrativos na estrutura de organização criminosa, como forma de possibilitar a identificação detalhada das atividades ilícitas e seus autores. Isso está certo? Isso está certo, pessoal? Bateu a dúvida, né? Batendo a dúvida, a gente vai para a letra B. O delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, poderá representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao integrante de organização criminosa que tenha prestado colaboração relevante para o desfecho exitoso da investigação criminal. O delegado pode representar o juiz pela concessão do perdão? Ou será que é só o juiz de ofício? Ou será que é só o Ministério Público? Bateu a dúvida. Batendo a dúvida, a gente vai para a letra C. Por enquanto, a gente não elimina nenhuma. Quando a gente tem dúvida, a gente tem que ir por eliminação. Por enquanto, a gente não eliminou nenhuma. Letra C. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia contra membro da organização criminosa que tenha colaborado de forma efetiva com a investigação, desde que tenha sido o primeiro a prestar auxílio eficaz e não seja o líder do grupo. Está certo? Essa ficou fácil, né? Essa eu tenho certeza que vocês lembram bem das nossas aulas. Então a gente conseguiu já eliminar a letra C. Tchau para ela. Letra D. A infiltração de agentes policiais em organização criminosa, requerida pelo MP durante o trâmite do inquérito, poderá ser autorizada judicialmente após manifestação técnica do delegado de polícia. Tá certo? Dúvida, né, pessoal? Tendo dúvida, a gente deixa no ar. Letra E. Foi uma questão difícil, viu? O delegado de polícia terá acesso, independentemente de autorização judicial, aos dados cadastrais do investigado mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas de telefonia, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito. Ficou fácil também, a gente sabe que isso está certo. Então, a gente conseguiu eliminar a letra E e a gente conseguiu eliminar a letra C. A resposta é A de Argentina, B de Brasil ou D de Dinamarca. Não é verdade? Então eu já vou agora, pessoal, botar o gabarito e explicar ele. Está aqui. A resposta é letra A. Vamos ver por que estão certas as outras, tá? Letra B. O delegado poderá representar ao juiz pela concessão do perdão judicial. Pode, pessoal, o perdão judicial pode ser concedido tanto pela representação do delegado de polícia, certo? Só que daí o juiz tem que dar vistas ao MP, ou por requerimento do Ministério Público. Então, está certa a letra B. A letra B está certa também. Ok? A letra C a gente já viu que estava certa. A letra E a gente já viu que estava certa. A D... Onde é que está? Por que ela está certa? A infiltração de agentes policiais em organização criminosa, requerida pelo MP durante o trâmite do inquérito, poderá ser autorizada judicialmente após manifestação técnica do delegado de polícia. Vocês lembram como funciona?
O MP requer. O MP requer, o juiz pode autorizar por manifestação técnica do delegado. O delegado representa. O juiz pode conceder após dar vista ao MP. Então, está certo também, certo? Aqui, a letra D. E o erro da A está onde? Pessoal, a ação controlada constitui-se na possibilidade de atuação de agentes policiais, militares ou administrativos na estrutura de organização criminosa, como forma de possibilitar a identificação detalhada das atividades ilícitas e seus autores. Não, isso é o que nós chamamos de infiltração de agentes, não de ação controlada. Por isso que o erro está na letra A. Ok? Questão 3. Ministério Público Estadual de Goiás. Promotor de Justiça. Costumam ser questões difíceis. Vamos dar uma olhadinha nessa questão, então. Segundo o texto da Lei 12.850 de 2013, assinale a alternativa correta. Querem agora a correta. Letra A. A infiltração de agentes de polícia ou de inteligência em tarefas de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo MP, após manifestação técnica do delegado, quando solicitada no curso do inquérito, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. Está certo, pessoal? Está errado. Os limites se encontram na ação controlada, não na infiltração de agentes. Por isso, vocês eliminem a letra A, certo? Tchau para ela. Inteligência, aqui também a gente poderia colocar uma dúvida também. Letra B. Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando amparada sua conduta na causa de exclusão da ilicitude denominada estrito cumprimento do dever legal. Está certo? Que questão bacana, pessoal, mas ela está errada. Está errada porque é excludente, primeiro, que não é de ilicitude, é uma excludente de culpabilidade. E segundo, que questão maldosa, não é o estrito cumprimento do dever legal, é a chamada inexigibilidade de conduta diversa. Lembrem disso, certo? Nesse caso, lembrem que eu dei o exemplo, o chefe da facção diz, se tu não matar o cara, eu vou te matar. Isso é inexigibilidade de conduta diversa, certo? Então está errada também a letra B. Letra C. O juiz poderá, atendendo a requerimento exclusivo do MP, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direitos, daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Está certo? Pessoal, dá uma vontade de marcar certo essa assertiva aqui. Dá uma vontade imensa de marcar certo, mas vocês não podem marcar certo por causa do requerimento exclusivo. Não é exclusivo, pessoal. Não é exclusivo. A polícia também pode pedir. A autoridade policial também pode requerer. Então, aliás, requerer aqui o perdão judicial. Logo, só sobrou a letra D, que tem que ter aqui, né, pessoal, a colaboração das duas nações. Se a ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial ou administrativa somente poderá ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Então, aqui apenas confirmando, né? A resposta certa é letra D de Dinamarca, certo? Cuidado em relação a isso.
cuidem em relação a esse ponto. Questão 4, pessoal. Questão 4. VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, questão de 2014, delegado de polícia. Pertinente à lei de combate a organizações criminosas, consiste a intervenção administrativa na... E aí, pessoal? Forma de ação controlada existente. Bom, ou seja, a ação controlada está ali. A polícia é um órgão administrativo. Ela controla. Achamos a resposta. Onde é que está o erro das outras? B. Escolha do momento mais oportuno a formação de provas. Isso depende muito, pessoal, da discricionariedade do delegado de polícia. C. Ação realizada por agentes de polícia exclusivamente. Não, pode ser também pelo Ministério Público. D. Observação e acompanhamento da infiltração policial. Isso pode ser também pelo Ministério Público e pelo juiz. Certo? A B pode ser pelo juiz também. A C pode ser pelo juiz também. Letra D, observação e acompanhamento da infiltração policial. Isso também pode ser pelo juiz. Certo? E E, infiltração feita por agentes não policiais. Por exemplo, agentes de polícia... isso não é possível, na verdade, né? Não há essa possibilidade. Por isso que a resposta só pode ser aqui a letra A. Certo? Letra A é a resposta da nossa questão. Seguindo, questão 5. VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, 2014, investigador de polícia. A Lei do Crime Organizado, Lei número 12.850 de 2013, dispõe que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, letra A, pode ser determinada de ofício por parte do juiz competente para apreciar o caso. Não, pessoal. A infiltração de agentes tem que ser por quem, pessoal? Por representação da polícia ou por requerimento do Ministério Público. Então, está errada a letra A. Letra B, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial. Isso está certo? Isso está impecável. Está impecável. A ação controlada, tu tem que dar ciência ao juiz. A infiltração de agentes, o juiz tem que autorizar. E se ele tem que autorizar, é porque tem que haver pedido. Por isso que a A está errada e a B está certa. Tanto que eu já vou botar aqui, ó. Vamos ver o erro das outras três. Letra C. Será autorizada pelo MP. Já está errado. Só quem autoriza a infiltração de agentes, o único a autorizar a infiltração de agentes, meus amigos, é a autoridade judiciária. Quando requisitada pelo delegado de polícia, está fora. D, não será permitida em nenhuma hipótese. Ora, meus amigos, nós tivemos uma baita sessão, onde o título da sessão era o quê? Da infiltração de agentes. A infiltração de agentes já existia até mesmo antes da Lei 12.850 de 2013. Até mesmo antes. Certo? Então, está errado a letra D. Letra E. Poderá ser autorizada por decisão do delegado de polícia. Delegado pode autorizar a infiltração de agentes? É óbvio que não. Delegado pode representar, expor os motivos pelos quais essa infiltração pode ocorrer, mas somente quem pode autorizar é o juiz. Delegado de polícia competente quando houver urgência na investigação policial. Isso não tem previsão legal. Então não é admitido, não é permitido. Ok?
Resposta da questão, então, letra B de Brasil. Daqui a gente vai para a questão número 6. Questão 6. Olha só, temida banca CESP, Sebrasp, Tribunal de Justiça do Sergipe, prova de 2014, analista judiciário em direito. Julgue os itens subsecutivos acerca de crime e aplicação de penas. Embora seja aqui crime e aplicação de penas, é importante que os senhores saibam, então, que nós estamos efetivamente falando de organização criminosa, senão não estaria aqui no nosso material, não é verdade? A lei conceitua organização criminosa como sendo a associação, tá certo, de 4 ou mais pessoas, tá certo, estruturalmente ordenada, tá certo, e caracterizada pela divisão de tarefas, tá certo? Tá certo, artigo 1º, né? Ainda que informalmente, tá certo, com o objetivo de obter, ok, direta ou indiretamente, vantagem de natureza econômico-financeira. Nossa, pessoal, como eu martelei com você sobre isso, lá no nosso bloco 1. Lá no bloco 1 eu deixei bem claro, é vantagem de qualquer natureza. Pode ser natureza econômico-financeira, pode ser natureza moral, pode ser natureza política, pode ser natureza sexual, pode ser qualquer natureza, natureza eleitoral, certo? Qualquer natureza, o legislador estabeleceu isso, qualquer natureza. Então, o erro está aqui, mediante a prática de qualquer crime cometido no país ou no estrangeiro, e já não é qualquer crime, crimes cuja pena sejam superiores a 4 anos, não é verdade? Logo, errada a questão 6. Eliminamos ela. Certinho? Ficou bem fácil, né? Era uma questão que a gente deveria conhecer efetivamente aqui o conceito dela. E conhecendo o conceito, ficou bem fácil, ficou bem tranquilo. Questão 7. Questão 7, amigos, é uma das questões mais difíceis das que a gente está trabalhando. Mas é a primeira questão que nós vamos trabalhar sobre julgar os itens. É a primeira questão que envolve julgar os itens. Então, o que nós vamos fazer? Vamos julgar os itens. TRF, 4ª Região, Juiz Federal Substituto. Prova de 2014. Dadas as assertivas abaixo, assinale a alternativa correta. 1. O MP poderá, no caso de colaboração premiada, quando o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva colaboração, deixar de oferecer denúncia. Isso está certo? Isso está certo, pessoal. Aliás, esse é o melhor benefício, né? É o melhor benefício depois, antes ainda, do perdão judicial. Existe a possibilidade do perdão judicial, mas existe também a possibilidade de não oferecer denúncia. Porque para conceder o perdão judicial tem que ter um processo. Mas se o Ministério Público não oferece a denúncia, nem o processo vai existir, nem o processo vai ter. Então, o item 1, certo? Está certo. Se a assertiva 1 está certa, olha que interessante aqui, pessoal. Olha que genial. Eu já posso eliminar a letra A.
onde diz está incorreta apenas a assertiva 1. Porque ela está certa. A 1 está certa. Então, a letra A não pode ser a nossa resposta. Nós já temos, então, 4 alternativas. Certo? Item 2. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade, ou será admitida a progressão de regime, ainda que estejam ausentes os requisitos objetivos. Falei para vocês isso em aula, expliquei isso para vocês. Claro, o melhor, muitas vezes, é a redução da pena até a metade. Porque se a pena é de 4 anos, ela vai para 2 e admite, inclusive, aquilo que nós chamamos de suspensão condicional da pena, né? O famoso sursi, certo? Mas também é possível aqui um regime mais brando. Se o sujeito está no regime fechado, por exemplo, ele pode ter direito ao regime semiaberto, no qual ele, inclusive, pode usar, dependendo da situação, tornozeleira. Se estiver trabalhando fora, ele tem direito à saída da prisão. Então, existem benefícios bem específicos. Certo? Então, a 2 está correta. Se a 2 está certa, eu também posso eliminar a letra B. Tchau para ela. Tchau para ela. Letra C. Letra C não, né? Item 3. Não obstante o acordo de colaboração premiada, o colaborador poderá ser ouvido em juízo, a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará à presença de seu defensor ao direito ao silêncio, renunciará na presença de seu defensor ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Trabalhamos isso em aula. Eu espero que os senhores não tenham esquecido. A regra é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Mas como aqui nós estamos produzindo prova a favor, certo? Ele abre mão de alguns benefícios exatamente para ajudar a persecução penal. Então, ele se obriga a dizer a verdade, tanto que se não diz ou omite é crime, certo? E não pode ficar em silêncio. Ele tem que responder. Então, a 3 está correta também. A 2 está certa. A 3 também está certa. Se a 3 está certa, aqui também está fora. Ou a D está errada e a resposta é a letra E, ou a D está errada agora nós temos que ver. Nenhuma assertiva está correta ou está incorreta 4. As declarações do agente colaborador, ainda que se consubstanciem em única prova judicial, autorizam a prolação de sentença condenatória quando corroborem a prova existente no inquérito, está certo? Não, está errado. Não autorizam a prolação de sentença com elas. Então está errada a 4. A 4 está errada. Certo? E a letra D está dizendo que a 4 está errada. Então está aqui. E nenhuma assertiva está correta. Não, a letra D está correta. Então está fora a letra E. Resposta da questão número 7. D de Dinamarca. Está aqui. Aqui está a questão. D de Dinamarca. Questão número 8. Ministério Público Estadual de Minas Gerais, promotor de justiça. São resultados previstos na Lei de Organização Criminosa como necessários para aquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, obtenha o benefício da colaboração premiada, exceto a
revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas de organização criminosa. Se beneficia? Se beneficia, então não é a resposta. B, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades de organização criminosa. Se beneficia? Se beneficia. Então está fora. Já temos 50% de chance de acertar a questão. Letra C. Recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Se beneficia? Se beneficia. Ficou fácil, né? Só sobrou a letra D de Dinamarca, que tem que ser a resposta da questão. Localização dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Na verdade, amigos, aqui está a resposta da questão. Por eliminação, a gente chegou na letra D. Penúltima questão, questão 9, questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, Banca Vunesp, 2014, prova de juiz. Vamos dar uma olhadinha na questão. Assinale a opção que contém a assertiva verdadeira a respeito da colaboração premiada ou delação premiada, prevista na Lei 12.850 de 2013. Letra A. A colaboração posterior à sentença não aproveita o agente colaborador em quaisquer circunstâncias. Como que não, pessoal? Reduz a pena, pode inclusive trazer outros benefícios, inclusive progressão de regime. Então a letra A está fora. Letra B. Caso alcançados os resultados previstos na lei, o MP poderá deixar de oferecer denúncia se o colaborador não for o líder da organização criminosa e for o primeiro a prestar efetiva e válida colaboração. Teve uma questão já para juiz federal que caiu isso, né? Caiu de novo agora, só que agora em São Paulo. Antes tinha sido juiz federal do Rio, agora juiz estadual em São Paulo. Achamos a resposta da questão. Vamos ver o erro das outras alternativas. Letra C. A sentença condenatória poderá ser proferida com fundamento exclusivo nas declarações de agente colaborador. Não, é preciso que seja também baseada em outros meios de prova, em outros elementos probatórios, não exclusivamente nas declarações do colaborador. E letra D. O juiz participará das negociações, opa, a gente viu isso, hein? Realizadas entre as partes para formalização do acordo de colaboração. Não, o juiz é imparcial, meus amigos. O juiz é dotado de imparcialidade. Ele não tem aqui, ele não participa dessas negociações, certo? Então, está fora também a letra D. Resposta da questão só podia ser efetivamente a letra B de Brasil. Aí está. E agora vamos então para a questão número 10. Última questão. Polícia Civil de Sergipe, prova IBFC 2014. Agente de Polícia Judiciária substituto. A respeito da ação controlada, uma questão de ação controlada. Acho que a gente não tinha trabalhado nenhuma ainda. Prevista na Lei 12.850 de 2013, Lei de Combate às Organizações Criminosas, assinale a alternativa, cuidado, a banca está pedindo, olha ali, a incorreta. Nós vamos ter 3 corretas e uma errada. Letra A. Consiste a ação controlada em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz a formação de provas e obtenção de informações. Bom, é o conceito de cartilha de organização criminosa, né? É o conceito clássico e tradicional. Eu não tenho nem o que dizer para vocês. É o conceito lá da lei.
Foi copiar e colar da lei. A letra A, então, está certa. Se está certa, não é a resposta da questão. Letra B. O retardamento da intervenção policial ou administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao MP. Tá certo? Tá certo. Ação controlada se comunica ao juiz. Infiltração de agentes, o juiz autoriza. Então, tem essa diferença. Ou a resposta é C ou é D. Letra C. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao MP e ao delegado de polícia. Até aqui está certo? Perfeito. Somente se permitindo acesso ao advogado do investigado por ordem do juiz escrita e fundamentada. Está certo, pessoal? Vamos ver a D. A comunicação será sigilosamente distribuída de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetuada. Tá certo. Então, a resposta é letra C. E o erro está nessa segunda parte, porque é somente se permitindo acesso ao advogado do investigado depois de produzida a prova. Entendeu? Não é a qualquer tempo, não é deixando ele participar da ação controlada. Por isso que está errada a letra C. Ok? E assim, amigos, nós fechamos, encerramos a Lei de Organização Criminosa, a Lei 12.850 de 2013. Eu queria agradecer a atenção e o carinho de vocês. Muito obrigado por essa participação e já espero vocês para a nossa próxima lei. Logo, logo já estaremos trabalhando uma nova legislação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.